Melo votou contra. Vamos acompanhar. O que mais me parece aqui um desvio de finalidade é a tentativa de determinados órgãos de inteligência, no caso, uma secretaria dentro do Ministério da Justiça, e tentar começar a planilhar as preferências políticas, filosóficas de quem agentes policiais. A administração pública não tem, nem pode ter, nenhum ministério tem, nem pode ter o direito, ou pretenso direito, de listar inimigos do vizinho. Só em governos autoritários é que se pode cogitar dessas circunstâncias. Peço Zênia, presidente, para mais uma vez marchar em sentido inverso ao da tropa. E como bom soldado da minha consciência, indeferiria a medida cauteladora e é como voto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse ainda durante o voto que a ação foi usada como instrumento de atividade política. Em outra ocasião, o ministro disse que muitas vezes o Supremo é usado por adversários de Bolsonaro para fustigar o governo. E com este assunto, começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, boa sexta-feira para vocês. Bom dia. A primeira pergunta é a seguinte: a oposição usa o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, para constranger o governo Bolsonaro? A introdução hoje é do Tiago Anastácio. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. É uma pergunta muito interessante essa, e ela nasce do polemismo do ministro Marco Aurélio, que é, sem dúvida nenhuma, um dos ministros mais importantes das últimas 4 ou 5 décadas do Supremo Tribunal Federal. Importante não só pela sua qualidade intelectual, mas porque o ministro Marco Aurélio tem uma das virtudes mais caras à República e à democracia. Marco Aurélio é sempre um polemista. Tanto que uma das suas obras principais significa vencedor e vencido, porque a sua atitude provocadora de sempre ser o vencido, ou seja, a minoria, e todos aqui podem verificar nas grandes decisões do Supremo, que as decisões ou são 9-1 ou 10-1. O ministro Marco Aurélio sempre está do lado desse 1. E muitas vezes esse voto isolado, com o tempo, se torna maioria. O ministro Marco Aurélio me faz lembrar uma velha discussão que eu tive com um rabino amigo meu, em que fui explicar para ele que tinha vencido um júri por 7-0, que é raro acontecer. E o rabino olhou para mim e disse: isso não é bom. Eu falei: mas por quê? Foi uma boa vitória. E o rabino disse sobre o antigo tribunal rabínico, onde quando, se a decisão fosse unânime, pela condenação anulava-se a sentença. Porque se de todos os juízes nenhum tinha visto o bem dentro daquele homem julgado, então a decisão seria absolutamente inviável. E por que digo isso? O ministro Marco Aurélio fez uma ponderação ontem, uma ponderação que, inclusive, é polêmica diante dos precedentes do próprio ministro Marco Aurélio. Uma coisa é a crítica, e a Gisele já colocou muitas vezes aqui essa crítica, e eu compartilho dela, eu compactuo com ela, eu concordo com ela, quando se coloca que acusa-se de crimes muitas condutas de ministros, de vice-presidentes, e essas condutas são criticadas e instiga-se o Supremo pelos partidos políticos, em vez dos partidos políticos entrarem com uma notícia de crime, a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República, para que, se apurando, depois o Judiciário fosse acionado. Essa é uma questão de direito penal. Nas discussões políticas, a partir das ações de controle concentrado de constitucionalidade, o que é isso? São as 3 principais ações que nós temos para discutir se atos do poder público ou legislações estão em conformidade com a Constituição da República. E a competência para essas ações, para quem entrar com essas ações, ou quem deve entrar com essas ações, é da OAB, no Conselho Federal, dos estados pelos governadores, das
mesas do Senado e da Câmara dos Deputados. Ou seja, são discussões distintas que nós precisamos analisar com muita calma. Gisele? A oposição e os partidos políticos, infelizmente, usam e abusam de ações judiciais absolutamente vazias, etéreas de fato, para justamente atolar o Poder Judiciário e exigir do Supremo Tribunal Federal verificações e votos, muitas vezes, sobre fatos que não existem e que não têm nenhum fundamento, como é o caso exatamente dessa situação que nós estamos seguindo o debate que começamos ontem hoje. Eu concordo com o voto do ministro Marco Aurélio, Thiago, tanto na questão processual, até levantei esse argumento ontem, de que não há arguição de descobrimento de preceito fundamental nenhum aqui viável para justificar essa ação enfrentada pelo partido Rede de Sustentabilidade. E também, no mérito, houve uma coleta de dados públicos e muito interessante que se falem inimigos do regime. Veja, há uma inversão completa sempre da ordem fática do que aconteceu. O que aconteceu foi um manifesto assinado e aberto por servidores de segurança pública e 3 professores universitários, um manifesto declaradamente antifascista e então um relatório formado pelo Ministério da Justiça com dados abertos, com informações abertas, amplamente públicas, ou seja, nenhuma investigação de cunho privado, nenhuma invasão de intimidade, uma coleta de informações sobre essas pessoas que assinaram esse manifesto. Então, ontem, infelizmente, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal se viu constrangido e obrigado a julgar o nada. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão que é absolutamente inócua. Isso porque eles proibiram o Ministério da Justiça e Segurança Pública de fazer o que o Ministério não fez. Então, o Ministério não produziu nenhum dossiê, não invadiu a vida de ninguém, não perseguiu ninguém, não proibiu reuniões, nada disso. O que o Ministério fez foi angariar uma série de informações sobre pessoas que assinaram um manifesto declaradamente antifascista. Esses são os fatos. E, na verdade, fatos criados, porque sequer fato existia para se levar ao conhecimento menos ainda para tomar o tempo, a energia e o conhecimento dos ministros do Supremo. Tantas questões importantes que aguardam julgamento no Supremo, que são realmente de interesse da sociedade, e estas ações de entrega ou não de celular, de apresentação ou não de resultado de Covid, discussões absolutamente pontuais, menores, que não têm nenhum interesse para a sociedade, então tomam o tempo judiciário, passam à frente de outros julgamentos importantes e exigem que os ministros, então, se manifestem sobre um caso que é absolutamente criado. Não existe nada, de fato, nem fundamento jurídico para esse julgamento que aconteceu. Ok. Acho curioso, Gisele, quando você faz essas afirmações, por alguns motivos diferentes. Primeiro, o julgamento foi 9-1. Ou seja, 9 ministros do Supremo analisaram um não fato, como você está dizendo. O próprio ministro Alexandre de Moraes falou que era um clipe jornalístico, Thiago. Você acha que o Supremo Ele disse muito mais coisa que isso, Gisele. Ele, inclusive, fez uma relação do período dele no Ministério da Justiça, dizendo que são ações de inteligência do Ministério da Justiça, como aconteceu nas Olimpíadas. Ele disse sobre a data que começou a ser confeccionado esse dossiê, que foi inclusive com a saída do ministro Sérgio Moro da pasta. Ele afirmou que não só eram clippings, mas ele não disse clippings dando menosprezo. Ele falou inclusive sobre a incapacidade dessas pessoas de fazerem algo, usando até que parecia mais uma fofocaiada do que um ato de Estado. Ou seja, eu vi a decisão, acompanhei a decisão, agora o que me interessa não é isso. O que me interessa é o seguinte: você afirmou que não existe entradas ilegais na vida privada das pessoas. Você disse sobre a qualidade do dossiê. Agora, nós só sabemos disso a partir das palavras dos ministros do Supremo, que entenderam o que está acontecendo, puderam ter acesso a isso
para julgar, porque ninguém mais teve acesso a esse dossiê. Mas ninguém teve acesso a isso, porque não é de interesse de ninguém, Thiago. É um relatório, uma compilação. Gisele, não há nenhum ato, deixa-me só comentar, não há nenhum ato de governo que não seja do interesse de ninguém. Nós vivemos, aí é importante sempre relembrar, numa democracia e mais do que isso, numa república. Todos os atos do poder público devem ser oficiais. Só podem existir a partir do quê? Do princípio da oficialidade, da legalidade e da impessoalidade. Não pode ser direcionado contra opositores de governo, mesmo que não haja interferência na vida dessas pessoas, na reunião, na possibilidade de discussões políticas. A impessoalidade por aí já está quebrada. A legalidade também está quebrada, porque não é legal fazer isso. Nós, repito o que sempre digo aqui, nós agimos de forma livre até esbarrarmos nas proibições da lei. O poder público só pode agir de acordo com a lei. O poder público não pode improvisar, principalmente quando estamos falando de questões relacionadas às liberdades políticas. Mas passando esse ponto, a questão é, nós estamos discutindo um fato que é desconhecido. Vamos nos lembrar disso. Há uma votação que foi 9-1, com preocupações latentes de todos os ministros. Creio que o ministro Dias Toffoli não tenha participado ontem. O ministro Dias Toffoli, sim, ele inclusive saiu em defesa do ministro. Quem que não participou? O ministro Celso, tá? Afastado por um problema de saúde, espero inclusive que se recupere brevemente. Então nós temos uma decisão, 9 ministros do Supremo, isso não significa que os 9 acertaram. A história já mostrou que o ministro Marco Aurélio, sempre vencido, muitas vezes vira esse jogo. Vira essas decisões ao longo do tempo. Então não é um argumento cabotino, na verdade é um argumento que me parece sempre ser muito correto. O que me causa espécie é, nós não conhecemos o dossiê para falarmos que ele não interferiu na vida privada. Porque é um dossiê secreto, que o Ministério da Justiça desmentiu a existência, depois que afirmou a existência na Câmara. E aí, se afirmou a existência na Câmara, os partidos políticos é que entraram com a ação. E eles são constitucionalmente legítimos para fazer. Gisele, quero reforçar a pergunta do debate aqui. Neste episódio do dossiê e em outras oportunidades em que partidos políticos foram ao Supremo Tribunal Federal para contestar decisões do governo Bolsonaro, o que é legítimo, diga-se de passagem. Houve um fundo ou há um fundo de desgastar politicamente o governo? Sem dúvida nenhuma. E eu confesso essa legitimidade, Rafael, a outros órgãos para se direcionar reclamações, indignações ou suspeitas, indícios de crime. Não é entrando com ação no Supremo Tribunal Federal. E eu vou concordar com o Thiago para poder discordar dele. Realmente, todos os votos foram muito bons, foram brilhantes, mas absolutamente desnecessários para julgar este fato, que foi um fato criado do nada. Veja, Thiago, como a criação de um fato do nada e a submissão a uma análise do judiciário com uma decisão pode legitimar, isto sim, algo pernicioso. Imagine você que hoje, saindo aqui do debate para termos tema para debatermos segunda-feira, haja uma publicação de um manifesto de policiais ou servidores públicos de movimento nazista pela democracia popular. Este manifesto tem exatamente o mesmo texto, ipsis literis, do manifesto antifascista publicado, com a substituição das palavras esquerda por direita, antifascismo por nazismo. Perfeito? Uma combinação de servidores públicos em número exatamente igual, 579, sendo 3 professores universitários e o restante, exatamente, servidores públicos. Então há esta publicação. Veja, estas pessoas, este movimento já nasce legitimado e protegido por esses votos, por essa decisão judicial. Não poderão essas pessoas serem objeto, eventualmente, de relatórios do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não poderão essas pessoas terem as suas vidas, sim, monitoradas, se houver pelo ministro
pelo Ministério da Justiça a necessidade de antecipação, porque a inteligência ela não age na repressão, ela age na antecipação. Então veja que perigo o que nós temos. Nós poderemos ter movimentos extremistas absolutamente declarados e eles se autodenominam nazismo, paz e amor, antifascismo, paz e amor e gozam da chancela judicial. Então, este é o meu ponto, essa é a minha crítica. Não sou contra que ninguém tenha manifestação livre pelas suas ideologias, pela filiação. Isso, sem dúvida nenhuma, é um direito, uma garantia constitucional. Mas, meu ponto é, essas pessoas se declararam antigoverno. Elas exigem que se seja antigoverno para poder participar do movimento. Então, este foi o ato 1. O ato 2 foi a formação de um relatório que, inclusive, foi criticado por vários dos ministros justamente pelo seu conteúdo absolutamente raso, absolutamente etéreo, com dados abertos, compilados das redes sociais, que nós dois poderíamos ter feito também, se quiséssemos. E é legítimo que se faça. Tiago, eu antes de ir para uma reunião, nós poderíamos, nós não somos Estado. Não, nós poderíamos, como entes particulares também, são dados abertos, Tiago. Nós podemos coletar esses dados, se quiséssemos coletar esses dados, até para fazer uma pesquisa, um artigo acadêmico. Eu quando vou... É que a gente não gasta dinheiro público quando faz isso, Gisele. A gente não é obrigado a agir a partir do princípio da oficialidade, tendo uma finalidade não direcionada ao pessoal, como tem a obrigação do Estado. Repito o que eu disse, nós somos livres para agir até cometermos um crime. O Estado, se não age apenas de acordo nos trilhos da lei, ele é o criminoso. Pois é, se não age. E essa é a obrigação do sistema de inteligência, é agir na precaução, é antever problemas, é antever situações... Não, tem que ter finalidade, Gisele. Essa é a questão, Thiago. A inteligência, se houvesse ocorrência de crime, sim. Mas não tem perseguição se começa com um movimento assinado e aberto. Mas vamos falar de gasto público. Veja o gasto público que aconteceu ontem, tanto por parte da moção dessa ação, como por parte da movimentação da máquina judiciária para esse julgamento. Olha só, porque ao fim e ao cabo somos nós que pagamos. Só que o segundo erro não justifica o primeiro. Eu vou te dar um exemplo, Gisele, sobre o ponto que você colocou. Você fez uma comparação, muito pouca gente conhece isso no Brasil. A lei, convenhamos, não é muito afeita ao nosso país, e o respeito principalmente. Quando você falava, e você sabe que eu já estou em muitos casos relacionados assim, a Lei 7.716 esbarra no seu argumento. Por quê? Essa lei de 1989, eu estou enxergando mal já, estou ficando velho. 1989, ela vai contra e ela proíbe, estabelecendo que é crime qualquer acionamento, qualquer ação relacionada ao nazismo. E nós sabemos o porquê que essa lei existe. Uma coisa são os black blocs, arruaceiros que quebram tudo, ou alguns deles que quebram as coisas. Isso eu concordo que haja uma prevenção na inteligência do Estado. Outra coisa são jornalistas, professores, não falarem um A sobre violência, apenas reunirem-se por ideias de serem contra o governo. E acho que nós ainda temos liberdade para sermos contra o governo. Mas antifascismo não tem violência, Thiago? Gisele, pode ter violência, mas não nasce violento. O fascismo é violento, Gisele. Nós tivemos representações desse governo de pessoas imitando atos fascistas, ataques com rojões à Suprema Corte. Um ministro da Cultura, um secretário de Cultura, porque a cultura foi rebaixada no Brasil, imitando o grande intelectual do nazismo. Nós temos vários flertes com regimes totalitários. A ultra-esquerda e a ultra-direita sempre são totalitárias. Basta ver que ontem o guru do filho do presidente da República tomou cana por fraude nos Estados Unidos. A moralidade da extrema esquerda e da extrema direita se encontram no esgoto. Isso é da história da humanidade, mas é de regimes de ultradireita e de ultra-esquerda que silenciam sobre dossiês. É que nós estamos tentando nos precaver. Eu entendo a questão do gasto público, só que você também confundiu uma coisa. Uma coisa é notícia de crime. Isso eu concordo.
Isso aí é Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. A ação de constitucionalidade é o partido político que deve fazer a OAB e também a Procuradoria-Geral da República, como diz o 103 da Constituição. Nós vamos para os nossos argumentos finais, começando com a Gisele. Eu queria retomar aqui a frase do ministro Marco Aurélio, lembrando no voto dele que, na avaliação dele, o governo está sofrendo um desgaste político no Supremo Tribunal Federal que estaria sendo usado por partidos de oposição ao presidente para fazer oposição ao presidente da República. Há sentido nessa frase do ministro Marco Aurélio, Gisele? Sem dúvida nenhuma, tem razão o ministro Marco Aurélio, é absolutamente constrangedor que o STF seja a todo momento suscitado a se debruçar e usar o seu conhecimento para julgar essas questões menores, esses factoides que são criados pelos partidos políticos que tumultuam o judiciário numa tentativa de obter uma chancela judicial para fazer oposição ao governo, uma oposição inclusive pífia. Esse julgamento de ontem é realmente um desrespeito a toda a sociedade brasileira, porque houve um grande gasto público, houve uma movimentação da máquina judicial, outras ações que estão lá aguardando julgamento irão aguardar mais tempo ainda, porque houve a necessidade de apreciação de mais uma aventura jurídica. Partidos políticos que querem ajudar a sociedade deveriam então advogar em prol da transferência dos fundos partidários, do fundo eleitoral para o combate à Covid. Essa seria uma forma de auxiliar de verdade a sociedade brasileira. Os partidos políticos têm muitas outras maneiras de contribuir para o país e não é ingressando com ações absolutamente ilegítimas e sem fundamento processual para atolar ainda mais o Supremo Tribunal Federal. Um minuto agora, Thiago. Obrigado. Gisele, você pode falar e pode ter a opinião que o partido não deveria fazer, vai chamá-lo de ilegítimo, é violar o texto da Constituição. Legitimidade para as ações de controle de constitucionalidade, ou seja, de legalidade constitucional, é dos partidos pela lei e não por uma leizinha qualquer, pela Carta da República. Segundo aspecto, e aí eu gostaria de falar uma coisa. Se esse dossiê não fosse tão importante para o governo, se esse dossiê não visasse uma polícia política atuando contra reuniões de pessoas, mesmo que virtuais, a partir de suas únicas e exclusivas ideias, por que esse dossiê permaneceu silenciado no Ministério da Justiça? Por que André Mendonça veio a público e mentiu sobre ele? Por que a reunião no Congresso Nacional foi às portas fechadas sobre ele? Por que os ministros do Supremo não receberam sequer o dossiê e como ele foi confeccionado para julgar ontem? De menor importância? Há algo secreto na República, sendo que o secreto e sigiloso é sempre o excepcional? Só por isso me parece que cai por terra o argumento. Agora, parabéns ao ministro Marco Aurélio. Ele foi o responsável por liminarmente dar a competência concorrente aos estados e municípios. Partidos políticos entraram com a DPF. Ministro Marco Aurélio foi favorável à soltura de presos por causa da Covid, a DPF de partidos políticos. O ministro Marco Aurélio está sempre de parabéns, porque ele é um polemista.